Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Amém. Hoje vamos falar da Parashá Be'ar, que significa no monte. Essa Parashá é uma Parashá dupla, junto com a Parashá Bechukotai. E nós vamos estar abordando alguns temas aqui para que nós possamos desenvolver o nosso conhecimento da Torá. Como a gente faz de costume, nós vamos começar lá pela Brit Hadashah, em Lucas 4,16, e eu já falei sobre isso no nosso vídeo, do meio de semana. Quando Yeshua chega a Nazaré e ele entra num dia de Shabbat, segundo o seu costume, e se levanta para ler. Uma coisa, irmãos, que eu quero fazer uma observação aqui, que quando nós lemos a Brit Hadashah, precisamos ter o discernimento daquilo que está escrito. Está escrito em português, não é hebraico, não é nenhuma outra língua, que Yeshua, no Shabat, foi para a sinagoga segundo o seu costume. Yeshua fazia o quê? Guardava o Shabat. Ele ia para a sinagoga aprender Torá. Mas Rabino, Yeshua não precisava disso. Mas ele ia lá para poder cumprir aquilo que estava determinado. Então, logo de costume, nós estamos vendo aqui que Yeshua era obediente. Então, quando ele recebe o livro da Haftará, que é a parte dos profetas, para ler, dão para ele a Haftará do profeta Isaías. E se você examinar hoje, nas leituras, nas Haftarot que nós temos da Torá, nenhuma delas tem essa Haftará. Por que será? Por que será que essa Haftará sumiu? Porque essa Haftará fala diretamente sobre Yeshua. Então deram um jeito, de substituir a Haftará. E Yeshua diz: o Espírito do Eterno é sobre mim, pois ele me ungiu para... Aqui está escrito evangelizar, mas lá no hebraico está para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me a sarar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Eterno. Você percebe aqui a missão de Yeshua, nesses versículos. E o que é mais interessante aqui é que Yeshua diz que ele veio para trazer as boas novas aos pobres. Era só para quem não tinha dinheiro? Era para aqueles conhecidos como pobres de espírito, que eram pessoas ricas, milionárias, mas que ao mesmo tempo não tinham nada. Quanta gente assim tem no mundo hoje? Gente que tem muito dinheiro e ao mesmo tempo não tem nada. Então, a missão de Yeshua, ela é muito clara, porque ela alcança todo mundo. E interessante, irmãos, que quando Yeshua lê essa Haftará, todo mundo para e olha para Yeshua e ele diz uma frase: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Imagine uma profecia se materializando diante dos seus olhos. Foi o que aconteceu com Yeshua. Então, quando nós tomamos a palavra do Senhor, nós temos que ter essa leitura e entender as coisas que estão acontecendo. Existem profecias que estão se cumprindo hoje aos nossos olhos, diante dos nossos olhos. E muitas vezes nós deixamos isso passar desapercebidamente. Mas Yeshua deixou isso muito claro para aqueles irmãos que estavam ali, porque eles sabiam que ele carregava alguma coisa diferenciada. E fazendo uma rápida conexão com a Torá ela vai começar falando sobre o ano do jubileu, Ela fala sobre Shemitah e depois jubileu, ano de descanso.
da terra. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a característica necessária para um fazendeiro cumprir a mitzvah de Shemitah? Qual é o que ele precisa para cumprir isso? Qual é o requisito para ele cumprir Shemitah? E depois jubileu, obviamente. Alguém, o microfone, por favor. Pega o microfone e fala. Tem uma coisa que é básica, vamos dizer, básica para cumprir essa mitzvah. O que é? Vamos ver se vocês acertam. A terra de Israel, está na terra. Sim, mas eles já estão na terra. Mas qual que é o que eles precisam para cumprir? Não plantar na terra? Não, irmãos. Eles iam plantar 6 anos e no 7º não iam Trabalhar. Então, o que é necessário para cumprir essa mitzvah? Não trabalhar? Qual que é? O que você precisa? Irmãos, Emuná. Irmãos, escuta, você imagina o cara, ele é agricultor. Ele tem a terra dele produzindo todo ano. Chega no 7º ano, o Senhor fala assim: esse ano você não mexe na terra. O que acontecer aqui, o resultado, a colheita, você vai comer dela. Você não vai ter lucro com ela. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E se for em jubileu, pior ainda, porque 2 vezes isso aconteceu. E aí vem a pergunta: o que a pessoa precisa? Se ela não tiver emuná, irmãos, não adianta. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo que nós fizermos, nós temos que ter emuná, confiança no Senhor. É fazer aquilo confiando que o Senhor vai cumprir a parte dele. Então, eu tenho que entender isso. Quando eu abro a minha boca, eu tenho que entender que o Senhor está por trás das minhas palavras. Cada um dos irmãos tem o seu negócio aqui, os empresários. Você tem que fazer uma coisa hoje: ter emuná, porque hoje é Shabbat, hoje você não trabalhou. Quem é PJ aqui, né? Pessoa jurídica, não trabalhou hoje. Em alguns casos, hoje é o dia que mais dá. Mas como você parou para cumprir a mitzvah do Shabbat e descansar, que nós estamos falando de uma semana, eu estou transportando isso para um ano. Rabino, um dia é fácil, mas um ano. Aí vem aquela questão: o Senhor que supre você em um dia, não é capaz de suprir você um ano? Vocês entenderam isso? O que significa isso, irmãos? Que no 6º ano, o resultado da colheita seria tão expressivo que daria para o 7º ano, onde eles vão descansar, no 8º ano, porque no 8º eles vão plantar de novo para colher no 9º. Então, o resultado disso seria extraordinário. Aí entra a obediência. Eu me atrevo a obedecer. Eu sou ousado para obedecer. Por quê? Eu vou falar aquilo que Yeshua disse: o Espírito do Eterno está sobre nós, para nos conduzir neste padrão de obediência. Enquanto eu e você estivermos obedecendo, ninguém, capeta nenhum, inferno nenhum é capaz de arrancar aquilo que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. E é por isso que nós precisamos entender a Torá. Ele diz assim: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou,
Tem um momento que você entra na terra. Tem um momento que o seu deserto acaba. Tem que acabar. Tudo tem começo, meio e fim. A luta é para sempre? Não pode ser. Senão essa palavra aqui está errada. Quem foi que escreveu? Fui eu. Foi você que escreveu essa palavra? Quem escreveu está habilitado para fazer cumprir. Então, obviamente, eu e você temos que entender que há um tempo em que as coisas vão acontecer. Durante 6 anos eles trabalhariam, durante 6 dias nós trabalhamos, e no Shabat nós descansamos. E nesse momento do descanso, o Senhor vem então com a bênção dele. Quando o sol se puser hoje, você vai começar a receber as notícias de bênção na sua vida. Por quê? Porque você foi ousado por guardar o mandamento. Você falou assim, eu creio. E aí nós podemos usar uma frase do judaísmo, né? Eu creio com fé completa. Que o Senhor está me guardando. Eu sei que a hora que eu voltar para casa, eu vou estar cheio de boas novas. E amanhã já vou ter outras novidades. E nessa próxima semana, os meus celeiros vão se encher. Aleluia. Porque eu fui ousado bastante para obedecer. Por isso, irmãos, é tão extraordinário nós entendemos a metodologia que o Senhor usa para fazer alguma coisa acontecer. É simples. Ele vai trazendo isso passo a passo e vai colocando para mim e para você um padrão. Quando eu digo assim, vou obedecer a uma movimentação do mundo espiritual, da parte das trevas, o diabo tentando dizer assim, não vou deixar. E da parte do Senhor, ele envia os anjos dizendo assim, ajude-o a cumprir. Quem se acha que vai ganhar? Rabino, eu acho que são os anjos. Depende de nós. Você quer obedecer? O Senhor ganha. Se você resistir, o Senhor perde. Mas ele não perde sozinho, você perde também. Na realidade, ele perde de querer te abençoar, de poder te abençoar. Mas eu e você perdemos duplamente. Perguntas? Sobre essa palavra, Rabino, essa semana nós fechamos um contrato de 28 milhões de reais. Baruch Hashem. Então, assim, e mais um de 35 mil reais, né? Então, tem sido assim, Rabino. Só que para que essas coisas aconteçam, primeiro vem a luta, né, Rabino? O teste. Então, ontem essa pessoa ligou para a gente e ela não quis nem ir no escritório. Ela falou, pode passar o contrato por e-mail, assina, assinatura digital. E eu quero fazer o contrato com vocês. Então, assim, Rabino, o cumprimento do Shabat ele é tão importante até na vida das pessoas que estão próximo de nós. Porque da minha casa, só eu que venho aqui na sinagoga, né? Então, meu marido, ele não participa ainda, mas a vida dele tem sido tão abençoada que ontem, quando eu acendi as velas do Shabat, as luzes de Shabat, ele falou assim para mim, ele falou assim, se não fosse esse seu Deus, nada disso estava acontecendo na minha vida. Um contrato de 28 milhões de reais, que é uma pessoa daqui de Sorocaba, muito conhecida. É a irmã e herdeira da Soma. Então, assim, ela falou, quero fazer esse contrato com você, Francisco. Aí ele falou, mas por que? Ela falou, não sei. E assim, o contrato já está assinado, e uma de 4 horas da tarde, ela assinou e
enviou o valor, então está tudo certo, Rabino. Baruch Hashem. Vocês vão entender o que está acontecendo? A fidelidade de um alcança a família. Agora que ele possa estar aos pés do Senhor, que o Senhor traga ele para cá. Para poder estar aprendendo a Torá junto contigo. Eu estou chamando ele agora, em nome de Yeshua, que ele venha. Que os anjos do Senhor que estão fazendo esses milagres na vida dele, ele reconhecendo que é Yeshua, que agora o reconhecimento dele seja diferente, dele vir aqui e se render a Yeshua. Você crê nisso, irmãos? Amém. Daqui uns dias seu esposo vai estar aqui. Eu creio nisso. E por que, irmãos? Eu posso pôr um pontinho aqui, que a Torá lida com princípios, né? Sim. Se é um princípio verdadeiro que 6 anos eu tenho que trabalhar e eu vou comer dessa colheita de 6 anos, porque eu vou ficar 7º ano sem fazer nada, 8º eu vou plantar, né? Eu só vou comer no 9º. Então, na verdade, se eu obedeço o Shabat direitinho, né, como deve, em 6 dias eu tenho que ter um sustento bom. Eu tenho que ter algo que vai me suprir o mês. Por exemplo, 6 dias eu vou trabalhar e, por exemplo, vou pôr o Ramon aqui, que tem a barbearia. Ele tem que fazer muito bem 6 dias, 6 dias, para chegar um mês ele ter o sustento dele. Por quê? Ele está guardando o Shabat. Sim. Então, esses 6 dias tem que dar dinheiro para ele poder ficar um dia parado. Quer dizer, 4, né? Durante a semana, durante o mês ele vai ficar 4. Ele tem que ter isso, porque é um princípio que está aqui, né? Então, é uma coisa que a gente só reivindica aquilo que a gente sabe, né? Por isso que é bom conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra, não dá para você reivindicar nada, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente pode reivindicar para o Senhor, desde que a gente esteja obedecendo direitinho. Sim. Senhor, está escrito na tua palavra que eu vou comer disso. Que eu possa comer desse tempo que eu estou trabalhando e que multiplique o meu dinheiro. Sim. Alguém aqui tem alguma coisa a dizer? A escala 6x1 do Senhor, isso é escala, irmão, isso é uma coisa tremenda. Quando eu paro para obedecer, por favor, entenda isso. Eu paro para obedecer, o céu se abre e derrama. Aí, sabe aquela pessoa que se deve há muito tempo? Nunca quis te pagar. Aí o Senhor diz assim, chegou a hora dele pagar você. E o Senhor vai lá e tritura, se for necessário, aquela pessoa. Não no sentido literal, mas no sentido da alma, do coração. A pessoa vai ficar tão incomodada. Ela vai sonhar com você, ela vai ouvir falar de você, um monte de coisa vai acontecer, o Espírito Santo vai falar com ela tanto que ela vai falar assim, eu tenho que pagar, não é possível. Até que a pessoa venha te restituir. Porque ligado com isso tem o jubileu, que é uma restituição. E nós estamos próximos do quê? De Shavuot, que é um outro período de restituição. Então, na realidade, quando eu obedeço, o céu se abre para mim e derrama. Rabino, e se não der certo? Se não der certo, você fala comigo. Por quê? Porque eu vou conversar com o Senhor e falar, pai, por que não está dando certo com fulano? Está escrito a tua palavra, dá certo com todo mundo, por que com ele não dá? Tem que dar. Porque a princípio está escrito. Essa palavra não falha. O profeta Isaías diz que a palavra não volta vazia. Ela faz o que apraz ao coração do Eterno. E eu, irmãos, eu tenho 45 anos que eu ando com Yeshua, vou para 46. Eu nunca vi a palavra dele falhar. O homem falha, o profeta falha, o outro falha, o pastor, o rabino, o apóstolo, eles vão falhar, nós vamos falhar. Mas a palavra do Senhor, não, quando a gente proclama a palavra, não tem como, ela vai lá e faz o que apraz e ela transforma a vida da pessoa. Mas eu que estou recebendo a palavra preciso crer e obedecer. O resto ele faz. Pastor Rosa. Rabino,
A Rebeca colocou uma questão muito boa, que é em relação ao Shabat do sétimo dia. Mas em relação àqueles que não têm o conhecimento do princípio pelo ano, vamos dizer assim, se eu comecei a obedecer agora, como saberei eu que eu tenho que parar no sétimo ano? Eu tenho que começar do zero mesmo? Ou eu posso entender que em algum momento existe um sinal para eu saber que eu estou no quarto ano até o quinto, para que o sétimo eu não possa trabalhar na terra, seja eu agricultor, qualquer tipo de empresário, coisa parecida? Então, essa é uma lei para o agricultor. Então, o agricultor, ele tem um ano que ele começou lá. Ele tem um ano que ele começou a fazer a plantação. Então, ele vai contar os anos, e quando chegar no sexto ano, né, ele já vai saber que aquele ano é um ano de uma colheita sobrenatural. Tá certo? Então, o sétimo ano, a colheita vai dar, vai, mas ele não pode vender a colheita, ele só pode se alimentar e dar para os outros, alimentar as criações dele, mas ele não pode vender, ele não pode ter resultado financeiro. Por quê? Porque no sexto ano, obviamente, ele vai ter recebido o triplo do que ele recebeu nos outros anos. Para ele ficar o sétimo ano, o oitavo, e lá no outro ano, quando a colheita der resultado, ele voltar a receber. O irmão entendeu? E na vida atual do empreendedor hoje, é a mesma coisa? Na nossa vida, esse princípio, ele pode até se aplicar, entendeu? Mas aí a gente não tem como mensurar isso. O que nós podemos fazer é ser fiéis ao Senhor e deixa Ele fazer. E eu queria só comentar uma coisa com os irmãos. Fidelidade, Yeshua diz assim, ser fiel no... E sobre muito te colocarei. Irmãos, não é o tamanho da oferta, é a qualidade. Porque muitas vezes nós achamos que tem que dar uma oferta grande. Quantas vezes eu e Rebeca já ouvimos assim, pessoas dizer, Rabino, o dia que eu tiver dinheiro eu vou ajudar o senhor. Eu vou fazer tal negócio, eu vou te ajudar. Eu estou esperando, tem gente que eu estou esperando tem mais de 30 anos. Olha que eu tenho que esperar sentado, porque se fosse de pé já estava, né? Por quê? Porque a fidelidade não é assim. A fidelidade é o seguinte, o Espírito Santo falou comigo, aí eu tenho 10 reais para dar. Eu vou dar o quê? 10 reais. Aí eu tenho uma pessoa, que é um amigo meu, ele manda para mim o dízimo dele. 10 reais, 30 reais, 15 reais. Outro dia mandou um dízimo de 2 reais. E eu só estou ministrando na vida dele. Ministrando. Aí o que aconteceu? Ele agora está também para fechar um contrato em Brasília, para trabalhar, para ganhar um ótimo salário. E eu falei para ele assim, fulano, não vamos dizer Mazal Tov ainda, porque o dia que você estiver lá, empregado, você me avisa, que eu do lado de cá vou dar um grito de Mazal Tov pela tua vida. Mas por que isso está acontecendo? Ele fazia um negócio, mandava para mim, Rabino, mandei o dízimo, 2 reais. Eu, agora o Hashem. Aí mandava outro, 5, agora o Hashem. 10 reais, agora o Hashem. E agora as coisas vão começar a acontecer na vida dele. Você entendeu? Então, fidelidade, irmãos, não é do jeito que a gente acha. Eu quero dar muito. Você não tem que dar muito. Você tem que seguir a orientação do Espírito Santo. Mandou você dar X, dá X. Faça o que o Espírito Santo te ordenou. Só isso. Mas eu tenho vergonha de dar uma oferta de 2 reais. Ele não teve. E agora o sucesso está chegando para ele. Porque ele teve a ousadia de obedecer com 2 reais. Você entendeu onde eu quero chegar? Então, irmãos, são princípios da Torá que ensinam a gente a andar no dia a dia. O profeta diz assim, o justo viverá pela fé. A confiança que nós temos é que faz com que a nossa vida dê certo. Porque a gente olha para o negócio e fala assim, vai dar certo. Eu vou entrar nisso aqui, isso aqui vai dar certo para mim. Vocês não entendem? Sem estresse, sem nada, você e eu com discernimento. Falando assim, Senhor, eu vou colocar a mão nisso aqui.
isso aqui o Senhor vai fazer com que se torne para mim algo extraordinário. Para que isso possa acontecer, eu tenho que ter um precedente aí atrás. Eu tenho que ter uma orientação. Aí eu vou e faço, e o Senhor vai realizar aquilo. Então hoje, não é dia de se preocupar com as contas para pagar, com o que vai acontecer amanhã. Hoje é dia da gente ficar no descanso do Shabat. E as demais coisas, deixa na mão do Senhor. Enquanto nós estamos aqui obedecendo, os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso favor. Você crê nisso? Amém. Nós estamos aqui, eles estão trabalhando. É Shabat para nós, não para eles. Para o mundo espiritual não é Shabat. Eles estão trabalhando a nosso favor. Por isso é que a gente precisa compreender o que é isso aqui. O que é esse período que nós estamos parados aqui desfrutando do Senhor. É um tempo de crescimento para nós, de recarregar as nossas baterias espirituais. Porque a hora que a gente chegar lá fora, nós vamos encontrar oposição. Você acha que o diabo vai brincar com isso? Ele vai querer partir para cima de nós. Porém, nós temos uma vantagem. Maior é o que está conosco do que aquele que está lutando contra nós. Percebe? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta também. Porque Yeshua disse que, não sei se cabe dentro dessa paraxá essa pergunta, mas ele disse que os talmidins, que naquela época, que eles conheceriam a sua volta na época da colheita. Então quer dizer, está relacionado ao Shabat? Na realidade, nós precisamos entender o que ele estava falando sobre a colheita, né? Porque ele fala sobre os anjos colhendo o trigo, né? Então nós temos que entender que a colheita ela tem dois períodos. O período que ela começa, que é agora em Shavuot, e agora nós vamos começar a dar as nossas primícias. E lembra que a primícia é dada uma vez por ano. Não é como o pessoal ensina por aí que é todo mês. Não existe primícia todo mês. A primícia é anual. E os nossos rabinos calcularam, os nossos sábios nos ensinaram que a primícia é igual a um dízimo. Você tem um dízimo de R$100. Num determinado mês, entre Shavuot e Sukkot, você vai ter um dízimo de 100 e uma primícia de 100, que são separados. Mas o valor é igual. Então, no princípio da colheita, isso não vai acontecer. Vai acontecer quando? Lá no final, que é Sukkot. Porque o princípio da colheita já começou em Atos 2, lá em Jerusalém. E o final vai acontecer quando? No arrebatamento. E nós vamos ouvir o shofar tocar. E quando o shofar tocar, nós ouviremos este som e seremos parte dessa colheita, onde os anjos vão vir e nos levar para a eternidade. Então, está relacionado com a colheita? Sim. E nós temos uma sinalização, né? De que isso vai acontecer muito em breve. Só abrir um parênteses para você que está me ouvindo aqui. Você viu a animação do pessoal? Estou falando que nós vamos para a eternidade rápido e está todo mundo olhando para mim assim. Misericórdia, hein? Acho que eles não querem, não. Meu Pai, misericórdia. Bom, vamos a seguir. É para fazer os irmãos que estão do lado de lá nos assistindo rirem um pouquinho também, né? Porque afinal de contas, né? Eles não estão conseguindo ver a expressão de vocês aqui, porque é muito engraçado. Baruch Hashem. Mas vamos. Rabino, posso pôr um ponto? Por favor. Estou aqui meditando nessa questão sobre nós também sermos plantadores, né? Tudo aquilo que nós plantamos, que nós semeamos, nós vai colher. Sim. Então, pegando o gancho do pastor Rodney, isso se aplica nas nossas vidas, mesmo nós não sermos donos de terras, mas entra no conceito de nós estar colhendo, plantando e colher. E eu lembro que quando eu conheci a Stephanie, minha esposa hoje, eu falei para ela que ela era meu presente de cheio de taco. Mas por quê? Porque na época eu descansei, eu estava tão tranquilo nessa época e eu sabia que o Eterno ia me trazer uma companheira,
uma esposa. Eu lembro que ela nem sabia o que era isso na época, né? Meu presente de Shemitah, que já achei isso. Aleluia! Olha que tremendo isso, Baruch Hashem! Baruch Hashem, eu lembro que eu falei para ela que foi essa conexão, né, de alma gêmea. Eu falei para ela, você é meu presente de Shemitah. E estamos aí até hoje, graças ao Eterno. E eu tô lembrando disso porque acho que tem tudo a ver, né? Ela é minha semente, né, que eu plantei lá atrás, né? E o Eterno trouxe para minha vida. Aleluia! É que você não está conseguindo ver o que está acontecendo aqui, está tendo muita emoção aqui, muita coisa gostosa aqui, da gente ver que uma palavra profética que saiu da boca do Ramon é o meu presente de Shemitah, hoje está do lado dele. Então, na realidade, irmãos, isso se chama plantação, plantar com as palavras. A gente planta tudo aquilo que a gente deseja colher. Enquanto nós fizemos as coisas com amor, com dedicação, é o que nós vamos colher lá na frente. Quando eu ajudo alguma pessoa, o Senhor está preparando para que eu, quando precisar lá no futuro, eu seja ajudado. Eu comento muito com as irmãs aqui, né, com os irmãos, eu falo para eles assim: o que você quer receber? Você está precisando do quê? Ah, Rabino, eu estou precisando de dinheiro. Plante dinheiro. Você vai receber o quê? Dinheiro. Ah, Rabino, eu preciso de sapato, de roupa. Plante sapato e roupa. Eu falo assim: vai nascer um pé de sapato de roupa? Não vai nascer pé não, mas você vai doar, abençoar alguém com esses objetos e você vai receber de volta. Uma das coisas que tem acontecido comigo, até com uma certa regularidade, é a questão de relógio. Todas as vezes que o Espírito Santo fala assim, dá seu relógio, eu já sei. Eu dou e passa daqui a pouco, alguém olha para mim e fala assim, Rabino, eu comprei uma coisa para o senhor. Aí quando eu vou ver o que é? Relógio. Por quê, irmãos? Porque a gente planta. E outra coisa, isso aqui a gente não vai ficar para sempre. Vocês estão entendendo? A gente só tem um corpo, a não ser que os irmãos queiram colocar aqui aquele monte de relógio. Pulseira. Falando em pulseira, vou só abrir um parênteses, eu não resisto, né? As minhas irmãzinhas, aleluia, tem a caixinha de bijuteria e de joia. Gente, as caixinhas são glória, aquele monte de coisa. Mas vocês merecem, vocês são lindas. Ainda bem que todas as irmãs aqui são discretas, né? Não tem aquela coisa toda, mas olha que bênção. E a gente precisa fazer isso, como o Ramon falou, nós temos que plantar. E a nossa plantação tem resultado. E eu e Rebeca temos vivido uma vida hoje de colheita, porque nós plantamos lá atrás. Muitos momentos, irmãos, em que o Senhor dava uma ordem para a gente olhava um para o outro e falava assim, mas nós estamos ficando doidos. Mas nós ouvimos a voz do Espírito Santo e fizemos. E hoje nós temos recebido isso. Então é muito tremendo isso, porque aqui eles vão viver o ano de Shemitah porque eles plantaram anteriormente. E a recompensa vem no 7º ano, um ano de plenitude. O 7 é plenitude, irmãos. Então imagine que hoje é Shabat, é um tempo de plenitude. E ninguém perde por desfrutar da plenitude. E quando a plenitude chegar na sua vida, posso te pedir um favor? Desfrute. Se alegre com o melhor. Porque tem gente que tem até medo, né? De desfrutar. Fala assim, não, será que não vai voltar depois? Aquele que nos abençoou vai continuar abençoando. E a gente vai colher isso em nome de Yeshua. Mais alguma situação a ser colocada? Deixa eu só colocar um pontinho aqui. Também esse agricultor aqui, ele só está recebendo essa bênção porque ele também está cumprindo lá atrás, deixando o PA, né, dos pobres, para aqueles que precisam comer. Quer dizer, ele não está chegando e falando, eu vou plantar e tal. Não, ele já está num nível de obediência, ele está vindo na obediência, né? Inclui outras coisas. Cumprindo coisas que o Eterno mandou. Então, aí eu volto para o pastor ali, é legal, eu zero. Tudo bem, não consigo cumprir nada, nunca cumpri Shabat, nunca fiz nada. Então, zero agora e começa.
Porque é importante você está ouvindo. O Senhor vai cobrar a gente daquilo que a gente tem conhecimento. Está ouvindo? Tem conhecimento? Zera tudo. Eu quero começar. Eu vou dar um testemunho muito rápido que eu sei que você precisa fazer para achar. Quando a gente começou no período da nossa vida que estava dando tudo errado, não pagava conta, não conseguia ter dinheiro para nada, o Senhor falou: reveja a área financeira de vocês. Vocês não estão dizimando. O que nós fizemos? Realmente, Senhor, zeramos, falamos, a partir de hoje nós vamos pegar o envelope e escrever dízimo. Pode estar passando fome, dia de dízimo está lá, né, no envelope. Por quê? Claro que a gente não ia passar fome, é uma expressão que o Eterno jamais, nós não passamos. Não passamos, Senhor jamais, é uma expressão, mineira meio mas por que a gente zerou? Falou, opa, se o Espírito Santo está falando conosco, então vamos zerar e começar agora. Porque se a gente está ouvindo, nós temos chance de mudança. E o Senhor mudou o nosso cativeiro. A partir daquele momento, nós começamos devagar, claro que não foi de uma hora para outra que a gente tinha dinheiro, não é assim. Devagarinho o Senhor foi trazendo dinheiro para a gente pagar as contas, a gente ter a comida assim com mais fartura. Mas a gente entendeu que se a gente continuasse naquele negócio ali, a gente ia afundar. É verdade. E os irmãos percebem que quem não obedece princípios, e nós estávamos nessa situação, porque a gente achava que não ia sobrar dinheiro para pagar as contas. Então, quando eu dei prioridade para o Senhor, aí o dinheiro começou a entrar de uma forma diferente. E assim, irmãos, não dá para descrever aqui a quantidade de milagres que eu e Rebeca e os meus filhos já vivemos. Não dá para descrever. Coisas assim inimagináveis acontecendo conosco. Então, quando essas coisas aconteceram, elas aconteceram porque nós resolvemos zerar a nossa vida lá atrás. Nós não estamos obedecendo, então vamos zerar, Pai. A partir de hoje eu quero obedecer. E nós ficamos chatos nisso, para dízimo, para oferta, para tudo. Então hoje, a gente anda com o dinheiro separado. Se acontecer alguma coisa, a gente precisa dar uma oferta, tem um dinheiro para dar oferta aqui. Você entendeu? Mas por que você faz isso, Rabino? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Sedacar, irmãos, é algo poderoso. Eu já falei lá no livro de Provérbios, diz assim, que a sedacar livra da morte. Já contei para vocês que rabinos tiveram casos de relatos de rabinos, que tinha gente na sinagoga, que um familiar estava na UTI, o médico já tinha dito assim, ó, vai morrer. Próximas horas vai morrer. Foi no rabino, o rabino olha, ele falou assim, isso aqui não é casa de oração. Vai lá e faz uma sedacar. Dá uma oferta. A pessoa foi e fez uma oferta. E de repente, depois de ter feito a oferta, voltou para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico falou assim, eu não sei o que está acontecendo não. Essa pessoa está melhorando. Uma semana depois estava fora do hospital. A palavra, ela tem poder, irmãos. Eu tenho que acreditar nisso. Quando nós estamos falando aqui de cumprir, Shemitah, nós estamos falando de algo que é o Espírito Santo que leva a mim e a você a fazermos isso, a obedecermos. Para quê? Por que eu tenho que obedecer? Para que eu tenha o que eu preciso. Porque se eu sigo os parâmetros celestiais, porque quem deu a Torá foi o Senhor. Se foi Ele que deu, o parâmetro veio do céu, é porque o céu quer me abençoar. Aí eu falo para você o seguinte, eu não vou obedecer só se eu for doido. E aí, irmãos, por favor, eu vou te pedir uma coisa, pare de ouvir outras vozes. Ouça a voz só do Espírito Santo. Ele falou, obedeça. Outra coisa, você também que está me ouvindo aqui, cuidado com os vídeos que você vai assistir na internet. Porque tem gente levantada por Satanás, falando assim, não precisa mais fazer isso, não precisa mais fazer aquilo, não precisa mais fazer aquilo outro. Gente sem conhecimento, e tem gente maldosa, querendo tirar a palavra do Senhor, os benefícios que ela pode trazer para mim e para você. Então não creia nisso, creia na palavra. Mais alguma coisa, irmãos?
no jubileu, haverá o toque do chofar para proclamar liberdade às pessoas. E daqui a alguns anos é jubileu de novo em Israel. Se eu não me engano, 2030 vai ser jubileu em Israel. Então é mais um tempo que nós estamos chegando para ter um grande mover do Senhor aí de libertação. Mas o que eu quero dizer para você é que haverá uma restituição. Então toda vez que nós chegamos nos 50, esse número 50 tem uma coisa muito interessante ligada à restituição. Nós estamos para chegar na festa de Shavuot. Shavuot é o 50º dia. Esse ano, então, tem restituição. Tudo que foi perdido em 50 anos, ou 30, em 20, 10, nos 50 ele faz o retorno. Quando você vier para a festa esse ano, venha com essa consciência. Senhor, é 50, está ligado a jubileu. O que eu perdi, Senhor, por favor, eu preciso de volta. A não ser que você não queira de volta. Obviamente, se for coisa negativa, não peça para voltar, não. Mas se for coisa boa, por favor, peça. Me restitui, Senhor, a saúde, me restitui a família, me restitui o trabalho que eu tinha, me restitui, Senhor, a minha espiritualidade, me restitui os meus dons. Está aí, irmãos, para a gente pedir. Entendeu? E quando o chofar tocar, é jubileu. Aí vai fazer o quê? É tempo da gente comer aquilo que é novo. É tempo da gente desfrutar daquilo que é novo. Porque isso vai retornar para as nossas vidas. Então, quando isso retorna, é um recomeço para as nossas vidas. E nós precisamos recomeçar, irmãos. Daqui uns dias, quando a gente entrar em Shavuot, a gente precisa receber de novo aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa possessão precisa voltar para as nossas mãos. E os irmãos se lembram que uma das coisas que acontece na festa de Shavuot é que o Senhor, Ele derrama do seu Espírito. Eu não sei o que vocês precisam, mas hoje o mais tremendo que nós poderíamos receber é uma unção multiplicada do Espírito Santo. Por que, Rabino, você fala isso? Porque, irmãos, enquanto nós estivermos recebendo o espiritual, o material vem atrelado. Os irmãos entenderam? Vem atrelado. Então, eu preciso entender o que eu quero. O que você quer? Eu sei o que eu quero. Então a gente tem que pedir isso para o Senhor. E tem que colocar isso diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida nesta festa. Daqui a alguns dias a festa vai acontecer. E você já se preparou para a festa? Você já sabe o que você quer nessa festa? Você já pensou nisso? Por isso, irmãos, a gente tem que entender que existem uns ciclos onde os portais se abrem. Quando eles se abrirem, o tempo é de pegar aquilo que está liberado para a gente. Então nós não podemos vacilar nisso. Quando chega esse tempo aqui, a Shemitah, Jubileu, que é um tempo de retorno dessas coisas, é um tempo de libertação, a Torá diz assim: e observarei os meus estatutos e guardarei os meus juízos, e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra. Os irmãos entenderam isso? Enquanto eu cumpro os mandamentos do Senhor, eu tenho segurança. Alguém vai tocar em mim ou em você? Não, porque nós temos segurança por causa desta palavra. Eu observo os estatutos, eu guardo os juízos e eu cumpro. Qual é a promessa? Vou estar habitando seguro na terra. Ninguém vai me tocar, ladrão, nada. Acidente nenhum. A não ser que o Senhor tenha um plano muito diferenciado, porque fora disso não vai acontecer, porque está escrito. E o Senhor não pode negar a palavra dele. Então,
Continua falando assim: e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Tudo que você colocar a mão vai dar fruto. E você vai comer desse fruto a fartar. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão e fala assim: Senhor, eu estou obedecendo. Eu quero que essa promessa se cumpra na minha vida. Eu quero comer e eu quero sentir saciedade, porque eu vou me fartar daquilo que eu vou estar comendo. Por quê, irmãos? Porque quando o Senhor diz isso aqui, Ele está dizendo o seguinte: a minha bênção é tão grande para vocês, que vocês não vão precisar comer tanto, mas o que vocês comerem, vocês vão se sentir saciados. Aqui não é quantidade, aqui é uma bênção que faz com que isso aconteça na nossa vida. Entendeu? Então, tudo isso aqui, irmãos, está ligado com o quê? Com a minha obediência. Com a bênção que o Senhor vai trazer sobre aquilo que é o meu negócio. Cada um aqui vai ter o seu negócio, ou já tem, e isso vai reverberar na sua vida. Agora, ouça aqui, Levítico 25, 20. E se disseres: que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear nem fazer a colheita, então vos mandarei a minha bênção sobre vós no ano 6º, para que dê fruto por 3 anos. Por favor, não chegue nesse ponto. E se disseres: que comeremos? Yeshua não diz que Ele cuida de nós? Yeshua não diz que nós valemos mais do que plantas ou passarinhos? Para que a gente tem que ficar preocupado com o dia de amanhã? Só que, para reforçar o que a Rebeca disse, nós tivemos dias, irmãos, da gente ter contas assim para pagar, que eu olhava para a conta e falava assim: não vai conseguir. Quantas vezes isso aconteceu conosco? E o Senhor dizia assim: é hoje o dia de vencimento? Eu falava: não, Senhor, é amanhã. Então fica descansado. Mas, Senhor, não tem nada, só descansa na minha presença. Nós temos que aprender a descansar, a ter shalom. Aí chegava no outro dia, naquela época a gente não tinha celular com aplicativo, né? Então chegava no outro dia, eu recebi uma ligação, a pessoa falava assim: eu depositei uma oferta na sua conta, vai lá no banco olhar. A Rebeca falava assim: leva a conta. Eu falava assim: mas amor, a conta é alta. Ela falava: leva a conta. Oh, que bênção, conselho de uma mulher que sabe é outra coisa, né? Eu só dava uma viagem, não duas. Aí eu chegava lá, olhava no saldo e falava assim: Senhor, aleluia. E o Espírito Santo dizia assim: vai para a boca do caixa e paga a conta. Aí o tonto ficava com aquele carão, né? Falava: ô Espírito Santo, desculpa, né? E assim eu aprendi a confiar no Senhor. Por quê, irmãos? Porque eu não tenho que perguntar: o que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou botar gasolina no meu carro? Como é que eu vou fazer para viajar? Como é que eu vou fazer para isso, para aquilo outro? Eu não tenho que me preocupar, as coisas vão vir na sua mão. Meu Pai, não se preocupe com isso, porque tem uma bênção liberada. O Senhor está dizendo o seguinte: eu mandarei a minha bênção sobre vós. Vou te perguntar de novo: fui eu que escrevi isso aqui? Foi você? Quem escreveu é fiel para cumprir. Poxa, me ajuda. O Criador está dizendo: eu vou mandar minha bênção sobre cada um de vocês, na medida que vocês precisam. O que você precisa fazer? Rabino, eu preciso construir um negócio lá em casa. Não tem dinheiro, não tem problema. Vamos orar. O dinheiro vai chegar. Eu preciso trocar de carro, preciso comprar um carro. Vamos orar, o carro vai chegar. O que está precisando? Fala com o Senhor, vai lá para os pés dele e fala assim: Senhor, eu preciso disso. Por quê? A palavra bênção, brahá, ela significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo.
A bênção está em 3 áreas. A prosperidade, que é a questão espiritual. Sucesso, dinheiro, grana, money, seja ouro, seja lá o que você precisar, dólar, euro. E fecundidade, a capacidade da gente se multiplicar física e espiritualmente. Bênção é isso. Mas ela vem do céu para a gente. E ela vem de uma tal forma que quando ela nos alcança, às vezes a gente nem percebe. Mas ela chega. E as coisas começam a dar certo, uma atrás da outra. E de repente, quando você olha, você fala assim, uau! A coisa agora chegou num ponto que você fala assim, puxa vida, os meus problemas acabaram. Aleluia. Que bom não ter problema. Mas isso acontece quando? Quando a gente tem essa confiança, essa imuná, ao invés de dizer assim, que comeremos no ano seguinte? Nós vamos dizer assim, vamos ter um próximo ano aqui, de muita fartura, vamos comer muita coisa, apesar da promessa que não foi cumprida, comeremos picanha, sim, bem passadinha, aleluia. Né? Comeremos picanha e estaremos fazendo uma coisa bem gostosa. Vamos fazer o nosso holocausto aí, né? O nosso churrasco com coisas boas. Vamos chamar os irmãos para partilhar junto. Eles não quiseram aceitar o convite, senão eu vou convidar você um dia desse para você poder partilhar conosco. Aqui ninguém aqui responder, mas tá bom. Alguma pergunta? Não, amigo, dentro disso que o senhor está falando, eu ouvi um estudo que o senhor deu essa semana, estava assistindo, daí que caiu a ficha. Eu falei, nossa, é isso. Porque o senhor disse assim no vídeo, que enquanto a gente está sentado aqui, ouvindo a Torá, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo prosperadas, só de estar aqui e ouvir, não precisa nem fazer nada. E eu tinha visto uma foto de um terreno na praia, né, que a gente já começa a sonhar, né? Aí, não, tem que sonhar mesmo. Aí eu vi a foto e falei pro meu marido, falou, não, Débora, não dá. A localização desse terreno, eu falei, tá bom, é muito caro. Ele falou, Ele falou, por enquanto não dá ainda. Eu falei, beleza. Rabi, eu ouvi o senhor falando isso e falei assim, oi, Júlio, por favor, me ajuda. Aí o rapaz me ligou, eu mandei aí mensagem, o rapaz me ligou e falou pra mim assim, você quer vir ver, né? Porque a gente deu uma corrida lá. Só que eu não sabia o preço. Aí meu marido falou assim, Débora, eu pego você. Rabino, ele estava vendendo 3 lotes de 10 por 30, né? Lá na praia de Mombaguá, do lado da prefeitura, de frente para o mar, do jeito que eu queria, Rabino. Quando eu cheguei lá, Rabino, que ele olhou assim para mim, ele falou assim, poxa vida, eu falei, qual que é o valor? Ele falou, poxa vida, eu falei que no anúncio você não disse o valor, disse a metragem, né? Daí ele olhou assim para mim e falou assim, é um sonho? Ele falou para mim, eu falei assim, lógico, meu filho, quem não quer um terreno em frente ao mar? Eu falei, 3 terrenos, né, no caso? Ele falou, vou te vender os 3 por R$3.000 e eu pago a escritura para você. Meu pai. Amigo, agora eu tenho 3. São 30 metros, né? Por 30. Mas tudo direitinho, está tudo legalizado? Tá, a gente foi na prefeitura, a gente foi no cartório, tá legalizado. Não, eu achei. Agora eu sou convite para ir na praia. Agora faz a canção. Só continuando rapidinho, irmãos, olha só. Aí a Torá continua dizendo, e quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás com estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomará dele juros, nem ganho, nem do teu Elohim terás temor. Mas do teu Elohim terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse. Eu sou o eterno vosso Criador, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Criador. Irmãos, a pobreza pode chegar até a vida de alguém a qualquer momento. Mas, qual é o nosso papel? É não deixar isso acontecer. Por quê?
Porque senão, se isso acontecer na vida de uma pessoa, todos nós vamos ter muito mais trabalho para sustentar aquela pessoa. Você vai falar assim, como assim, Rabino? Porque é parte do corpo, né? Se nós todos somos irmãos, um é responsável pelo outro. Aí tem que ajudar o irmão. Vocês entenderam isso? Alô? Sim. Entenderam isso? Como é que a gente faz isso no judaísmo? Alguém está com um problema? Está lá à beira da falência, o que a gente faz? A pessoa tem um negócio, reúne os irmãos, os empresários. Aconteceu isso nos Estados Unidos, há uns anos atrás. Um dos irmãos estava com um problema financeiro, o rabino reuniu 30 empresários na sinagoga e perguntou como é que está o negócio dos irmãos, está tudo bem? Aí todo mundo, rabino, está ótimo, Hashem nos tem abençoado. Ele disse, então tá bom, nós temos um irmão que precisa ser socorrido e ele não está aqui, propositalmente, para não envergonhar. Então nós vamos fazer o seguinte, cada um faz um cheque de 10 mil dólares naquela época, 30 anos atrás. Eles deram cada um cheque de 10 mil dólares e o rabino falou assim, eu vou levar esse dinheiro para ele e vou pedir para ele que assim que a situação dele mudar, cada um seja restituído. Aí os irmãos falaram, confiamos no senhor, rabino. Beleza. Ele pegou 30 cheques, na época era cheque. 30 vezes 10? 300. Então dava 300 mil dólares. Ele foi até a empresa desse irmão no dia seguinte, chegou lá, entrou, o irmão, rabino, como é que o senhor está? Vamos aqui para o escritório. Levou ele para o escritório e falou, como é que estão as coisas aqui? Rabino, estamos passando por um momento difícil e tal, papai. Eu não tenho capital de giro e tal, mas eu digo, o senhor vai abençoar, a Hashem vai me abençoar. Ele falou, vai sim. A rabino tirou da pasta dele o envelope e falou assim, toma aqui. Aí ele pegou o envelope e falou, o que é isso, rabino? Ele falou, abra. Aí ele olhou 30 cheques e 10 mil dólares. Ele falou assim, isso é um empréstimo para você. Os irmãos estão emprestando para você. Só peço uma coisa para você, anota o nome de todo mundo e o dia que a sua empresa voltar a dar lucro, devolva para cada um deles o valor. Ok? Ok. Aquele irmão foi, aplicou o dinheiro 3 meses depois, a vida dele não tinha mudado, já tinha, estava numa outra perspectiva. Ele chegou para o rabino e falou, rabino, aconteceu assim, assim, assim. Aí o rabino, Baruch Hashem. Então agora o que você vai fazer? Ele falou, rabino, eu vou essa semana no primeiro. Ele falou, então vá. Ele pegou, colocou no envelope 10 mil dólares e foi no primeiro irmão. Chegou nele e falou assim, como é que você está? Ele falou, rapaz, como é que você está? E a empresa, como é que está? Ele falou assim, nossa, a empresa decolou de novo, injetei dinheiro e tal, e olha, a empresa está uma bênção. Ele falou assim, inclusive eu vim aqui, está aqui, eu tirei o envelope, eu vim devolver o dinheiro que você me emprestou. Ele virou e falou assim, não precisa. Ele falou, por que não precisa? Eu tenho que te pagar. Ele falou, não, o Todo-Poderoso já pagou. Aconteceu com os 30, ninguém quis o dinheiro de volta. Por quê? O que eles semearam na vida do irmão, em 3 vezes voltou um valor absurdo para cada um deles. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Não pode deixar a pessoa ficar passando por necessidade, a gente tem que ajudar. Nós temos que fazer alguma coisa. Se souber que alguém está em necessidade, o que a gente tem que fazer? Socorrer. Mas eu não tenho dinheiro, mas a gente tem outras formas de ajudar. O que a gente não pode fazer é deixar o irmão chegar, ficar empobrecido e humilhado. Nós não podemos fazer isso. Então, quando eu li essa história, eu falei assim, Senhor, quando é que nós vamos chegar nesse ponto? Quando? Porque nós precisamos ter essa atitude. Porque hoje é o irmão, amanhã somos nós. Então a gente precisa fazer alguma coisa quando isso acontecer. E quem são os primeiros a correr? Somos nós, para ajudar. Então se alguém na congregação está com um problema, a gente tem que ajudar. Tem que abrir a boca e ajudar. Os irmãos entenderam? Então a gente não pode fazer isso, não. A gente não pode deixar de fazer alguma coisa por quem está precisando. E o Salmo diz assim, o Salmo 41, 2, feliz é aquele que dá ao pobre, né?
Feliz é aquele que se conduz inteligentemente com o pobre. Por quê? Porque quando a gente ajuda alguém que está em necessidade, nós disparamos algo também para a nossa vida. Portanto, irmãos, a gente precisa fazer isso. Outro detalhe, se emprestar dinheiro para alguém que é irmão, não pode cobrar juros. Entendeu? Lógico que quem recebeu o empréstimo tem que devolver. Porque infelizmente a gente sabe que tem gente que não devolve. Aconteceu com a gente. Então assim, a pessoa tem que devolver. Mas cobrar juros não. Por quê? A palavra juros em hebraico é neshek, que significa juros ou usura. Mas ele vem da raiz nashak, que significa picar e arrancar um pedaço. Quem cobra juros é como se estivesse picando e arrancando um pedaço da pessoa. Os irmãos entenderam? Por que não pode cobrar juros? Do irmão. Se você quiser emprestar dinheiro para uma outra pessoa, você pode cobrar juros. Do irmão, não. Está claro isso, queridos? Ou tem alguma dúvida? Os irmãos entenderam isso? Porque senão você vai falar assim: não, o rabino falou que não pode cobrar juros. Estou falando só do irmão. Se você tiver que emprestar juros para alguém, você pode cobrar juros, mas por favor faça um contrato leonino. Aqueles contratos assim, que pega mesmo. Por quê? Porque infelizmente hoje as pessoas não têm palavra. Tá certo? Meu pai me ensinou, ele falava assim: filho, na minha época, a gente pegava, tirava um fio do bigode e entregava. Eu falava assim: por que isso, pai? Ele falou assim: isso era a garantia da nossa palavra como homem. Nossa! Para mim, quem não cumpre a palavra não é homem. Tanto que eu tenho uma dificuldade muito grande, que às vezes eu estou nas redes sociais, aí a pessoa fala uma coisa e não cumpre, e eu falo assim: ele não é homem. Ela falou assim: não escreve isso não, por favor. Não fala isso, porque isso é uma coisa muito forte para se falar. Mas é a realidade. Então, irmãos, nós precisamos ter essa coisa da gente servir ao Senhor, sabe? E da gente trabalhar com cuidado. E quando a gente tiver que ajudar uma pessoa estiver debaixo da nossa responsabilidade como funcionário, a Torá diz assim: não te assenhorarás dele com rigor. Aqui está falando de escravos, né? Mas o teu Criador terás temor. Então, essa palavra assenhorear-se, ela vem do termo radar, que significa governar. Ou seja, se você tem ascendência sobre qualquer outra pessoa, não faça isso com rigor. Se é teu irmão, trate como irmão. Para quê? Para não ter problema depois, porque senão o rigor vem sobre a vida de quem fez isso. Entendeu? E essa palavra rigor em hebraico é perek, significa dureza e severidade. E ela pode ser traduzida como quebrar o espírito, ou seja, alguém tratar tão mal a ponto de deixar outra pessoa arrasada emocionalmente. Então tem que tomar cuidado com isso quando a gente estiver tendo um relacionamento com as pessoas com quem nós temos ascendência sobre elas. Por quê? Diz o texto: mas ao eterno teu Criador terás temor. E a palavra temor aqui em hebraico, yah, temer, ter medo, reverenciar. E nós precisamos entender com quem nós estamos tratando. Tem que ter temor aos céus, tem que ter temor do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai tratar com a gente nesse aspecto. Quando eu e você temos temor aos céus, nós não vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós vamos tratar as pessoas com dignidade e vamos nos aproximar dele também da forma correta, né? Eu comentava com uma pessoa essa semana que as pessoas estão assim, está tão esquisito o que está acontecendo, que eles falam assim: estão tratando o Eterno por você, é ele, é o cara, é o homem lá de cima. Como assim?
tratando o Todo-Poderoso assim, como se a gente estivesse conversando com um menino na rua. Ô cara, ô meu, quando eu era adolescente, eu tratava as pessoas assim, ô meu. Aí quando ela era mulher, eu falava, ô minha, né? Mas isso acabou, nós não podemos tratar o Eterno assim. Então, ter o temor de entender isso, como é que nós estamos tratando em Yeshua. Então, irmãos, temos que ter cuidado também com isso. Por quê? Porque vai chegar um momento, irmãos, em que o Senhor derramará a sua bênção sobre nós de uma forma grandiosa. Mas isso vai acontecer não é só porque eu sou bonito ou porque eu estou obedecendo, é porque tem um conjunto de situações que vão conduzir à bênção. Não é só por uma coisa, são várias coisas que vão fazer com que a gente chegue lá. Principalmente, irmãos, a Parashá termina falando sobre guardar o Shabat. Ela começa falando lá em cima de Shemitah e termina falando do Shabat. 7 e 7. Para que eu tenho que prestar atenção no Shabat? Cuidar, observar o Shabat. Porque o Shabat ele fecha um ciclo e abre outro. Você imagina você fechar um ciclo com obediência e abrir outro com obediência? Como é que vai ser a sua semana? Abençoado. Agora, fecha em desobediência e abre em desobediência. Pode esperar que a vara vai descer. E vai descer por quê? Por causa dessa situação da pessoa não querer guardar o Shabat, observar o Shabat. E o Shabat, irmãos, ele não é só para nós que somos judeus, não é só para a igreja, não é só para os crentes. O Shabat é para toda a humanidade. Por quê? Porque o Shabat está na criação. Em 6 dias o Eterno criou os céus e a terra, e no 7º guardou o Shabat. Isso é para todo mundo poder observar. As pessoas observam? Não. E aí vem o quê? Vem problema sobre o mundo. E quantos problemas nós estamos vendo aí? Muitos. Por quê? Porque as pessoas ignoram a palavra do Eterno. Deixa eu pôr um pontinho aqui, Rabino. Que o Shabat fica parecendo que a gente já ouviu tanta coisa que acabou e tal. Só que o nível do Shabat está no mesmo nível, porque o Shabat são 7 dias, né, no 7º. Shavuot, 7 semanas. Shemitah, 7 anos. E Jubileu, 50 anos. Tudo, porque botou-se 49 do 50º, né? É tudo ligado ao 7º. Então, assim, o peso do Shabat é tanto que ele vai terminar aqui com o Shabat, né? O Shabat tem um peso, só que semanal. É isso que eu queria colocar. Um é anual, né? O Shabat, o peso dele é semanal, mas é o mesmo do Jubileu, é o mesmo do Shemitah, é o mesmo do Shavuot. Só que a diferença é semanal. É isso que a pessoa não entende, né? Que o peso é igual. E está tudo entrelaçado um com o outro, né? Você vai contar esses dias. E abre-se o portal, né? Mas por que vocês creem que abre o portal? Porque está ligado com o Shemitah, com o Shavuot, com o Jubileu. Tudo é a contagem de 7. Sim. E com um detalhe interessante. Como é que você quer que seja o seu mês? Bom. Bom. Então começa o mês como? Obedecendo. O mês se compõe de 4 semanas. Se eu abro e fecho o ciclo, abro e fecho, abro e fecho, abro e fecho. De obediência, o mês vai ser como? De bênção. Tem jeito de ser diferente, irmãos? Essa é a pergunta. Por que a gente fica aqui falando tanto de obediência? Porque dá resultado. Gente, misericórdia. Eu aqui e a Rebete somos prova viva da nossa obediência, do resultado.
Os irmãos que aqui estão, que têm obedecido, têm resultado. Não dá para a gente chegar e dizer que essa palavra não funciona. Porque hoje o Shabat foi abolido por alguém. Inclusive, eu nem sei quem foi o abençoado que disse isso a primeira vez. Eu estou usando a palavra abençoado assim para não falar uma outra coisa, tá? Porque eu queria falar outra coisa. Mas tem os irmãos aqui que vão escutar, a gente não pode, né? O abençoado que falou um negócio desse, que inclusive não tem como provar. Não tem prova do Shabat ter sido abolido. Porque qual é o argumento? Ah não, Yeshua trabalhou no Shabat. Ué, curar alguém é trabalho? Eu oro por vocês hoje. Vocês são curados. Ninguém quer receber cura, mas está tudo bem. Eu estou ministrando uma palavra para você agora. Estou dizendo que eu oro por vocês são curados. Amém. Né? Aí, o que o rabino fez? Nada. Quem fez foi o Espírito Santo. Aí fala assim, o rabino trabalhou no Shabat porque ele orou por alguém para ser curado. Mentira! Então os irmãos entendem que até o argumento ele é tão frágil, tão débil, que dá vontade até da gente pegar a pessoa e falar assim, é brincadeira. Então assim, se a pessoa não quer obedecer, arque com as consequências da desobediência. Mas deixa a gente obedecer, deixa a gente andar de um jeito no qual nós vamos poder desfrutar dessa obediência. Às vezes me pergunta assim, por que você anda desse jeito? Por que você anda com esse... A pessoa faz chapéuzinho na sua cabeça, por que você anda com essas franjas aí nas suas calças? Eu falo, porque é mandamento. Mas você não tem medo de andar com isso? Eu falo, não. Por que você não tem medo de tomar um tiro? Eu falei, não, inclusive se eu tomar um tiro, eu sei para onde eu estou indo. Porque se o Senhor não puder me guardar, ninguém pode. Essa é a questão, irmãos. Então assim, o obediente, ele tem uma blindagem celestial sobre a sua vida. Eu contei aqui ontem o testemunho de um pastor, que na realidade já tinha morrido, né? Foi um satanista que foi fazer um trabalho, e hoje ele é pastor, e esse homem era bruxo, e ele foi num cemitério com mais de 3 pessoas, ele falou assim, eu quero fazer essa cova aqui. Foi meter a pá na cova, quando ele meteu a pá, uma luz veio e bum, jogou os 4 para trás. Aí uma luz, uma voz alta, um grito, né, que eles ouviram o negócio, que não! Caiu todo mundo, aí eles foram embora, todo mundo assustado. Ele chegou em casa, pegou o telefone e foi ligar para a mãe de santo mais antiga lá do terreiro. Aí quando ele fez o relato, a mãe de santo falou, meu filho, você foi olhar de quem era o túmulo? Ele falou, não. Eu cheguei lá e meti a pá. Ela falou assim, quando acontece isso, geralmente é pastor. É mesmo? Ele foi fazer a pesquisa e o túmulo que ele tinha enfiado a pá era de um pastor, Batista, que já tinha morrido há muitos anos. Aí ela falou assim, sabe quando ele descobriu, contou para essa mulher, lá no terreiro, ela falou assim, meu filho, vou te contar uma coisa, esse povo, mesmo depois de morto, tem gente que cuida deles. Ela relatou que ela foi fazer um trabalho desse mesmo jeito, e quando ela chegou no túmulo, que ela ia abrir o túmulo, que ela viu um anjo sentado em cima do túmulo, e o anjo só olhou para ela e falou assim, eu vou embora. Você está entendendo, irmãos, o cuidado que o Senhor tem conosco? Nós cantamos uma música em Eloianum, não dormita e não dorme o guarda de Israel. Ele cuida da nossa vida. Você acha que ele não vai cuidar de ti? Não vai cuidar dos teus filhos? Quantos testemunhos nós já ouvimos por aí de gente que mexia com tráfico de droga, com essa coisa toda, e que na hora foi dar um tiro lá no filho de uma crente ou no filho de um crente, e não conseguiu porque a pessoa olhou e viu mãos na frente dele. O mundo espiritual não existe. Não existe. Por isso, irmãos, nós temos que crer
nessas coisas que dizem respeito ao mundo espiritual. Principalmente que o Senhor nos guarda. Principalmente que o Senhor nos protege enquanto nós formos obedientes. Seja obediente, desfrute da bênção da obediência. Ô Rafa, continuando no Shabbat, há pouco tempo eu falei aqui na congregação que nós compramos uma chacrinha, né? E foi no dia de Shabbat, tem várias árvores, é um lugar muito lindo, né? E tem bastante macaquinho lá, sabe? Então, o vizinho de chácara comigo, ele tem uma piscina bem próximo à divisa nossa de terreno, né? E ele, num dia de Shabbat, resolveu mandar uma mensagem para o meu marido falando que ia cortar aquela árvore, porque estava caindo muitas folhas da árvore dentro da piscina. Aí o meu marido veio, eu falei assim, não vou tratar desse assunto hoje. Fala para ele assim, você escreve assim na mensagem de texto, que hoje nós estamos dentro do Shabbat, um dia especial só para o povo do Eterno, e que eu não vou resolver nenhuma questão hoje. Deixa para ele resolver, a gente resolve amanhã, no domingo. Aí o meu marido falou assim, Débora, mas você tem certeza que é para falar isso? Eu falei assim, sim, e fale para ele mais uma coisa, a quem colocou aquela árvore lá, não deu autoridade para tirar. Aí, era o Shabbat, eu não vou tratar de assunto fora do Shabbat, vou estar saindo dos princípios. Aí, resumindo, fui lá na segunda-feira, em Piedade, fui lá na segunda-feira, chego lá, é o irmão, ele é uma pessoa religiosa, crente, né? Numa igreja evangélica. Aí, quando ele chegou lá, ele pegou nosso número com outro vizinho, que ele me viu, ele falou assim para mim, irmã, tá atrapalhando, não sei o quê. Ele começou a gaguejar. Eu falei, mas qual é o seu problema? Ele falou assim, eu não consigo falar com você. De onde você veio? Qual é a sua religião? Eu falei assim, eu sou Yehudi, eu sou judia, eu sou da tribo de Judá. Eu creio. Aí ele olhou assim para mim, pode deixar sua árvore, irmã. Não vamos, então a gente não briga. Eu falei, não, mas não vira uma briga com o senhor. Eu só vim falar para o senhor comprar uma capa e colocar na piscina. Então, assim, amigo, ele fez uma coisa tão feia lá, né? Falou muita coisa, né? Porque estava caindo folha da árvore na piscina. Quando o meu marido respondeu desse jeito que nós chegamos lá, acabou, não tinha confusão. O homem estava um carneirinho. Por quê? O que ele falou para mim? Eu não sabia que aqui no Brasil, aqui em Piedade, tinha povo judeu. Você me perdoa, eu nunca mais vou arrumar problema com você. Mas não tem piedade, não. Tem Sorocaba em Votorantim, em todo lugar está aí o povo espalhado. Ô Rabino, você sabe que eu tenho visto, Aleluia. eu tenho visto que, assim, como é uma classe menor de pessoas, judeus, quando aparece um judeu, que a gente abre a boca e fala que é o Yehudi, as pessoas ficam assim, o que é isso? Ser judeu? Aquilo? Então eles acham que para ser judeu, você tem que morar em Israel. Então o que as pessoas falam para mim hoje? Como você consegue cumprir tanto mandamento? Como que você vive desse jeito? Eu falei, não, o povo de Deus é um povo separado. Sim. Então quando entra o Shabbat, Rabino, aonde eu quero chegar? Tem gente no meu portão, é pedindo comida, é pedindo pão, é todo o Shabbat. Eu sei, para quebrar o Shabbat. Exatamente. Mas Baruch Hashem que nós somos um povo obediente. E Baruch Hashem porque nós estamos, através da obediência, alcançando a bênção do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta final. Tem mais alguma pergunta a ser feita? Porque o meu tempo acabou. E eu quero saber se tem mais alguma coisa a ser dita. Não? Eu queria pôr um pontinho aqui. Se a terra tem que descansar, ela vai ter que descansar, né? No 7º ano ela vai ter que descansar. Imagina nós, que temos estresse, temos ansiedade, temos essa vida agitada, temos várias coisas envolvidas
princípio da nossa vida. Você, inclusive, não são feitos de terra, né? E é isso que eu ia falar. E como nós somos do pó da terra, olha como que a terra é lindo. Ele fala, você descansa e a terra também vai descansar. Aleluia. Você foi feito da terra. E é um ciclo que precisa de descanso até para as plantas renovarem, né? É a importância. E a gente vê essa paraxá, o quanto o Senhor nos ama de entregar para nós o Shabat. Porque só quem já tem revelação de Shabat sabe como é gostoso. Você, a sua mente já sabe que é Shabat. Porque quando você chega, você fica todo agitado. Ai, eu não posso porque eu trabalho, porque é isso, porque é aquilo, não tem shalom nenhum. Quando você começa a entrar dentro do Shabat, seja sexta-feira, você já começa a se preparar, né? É verdade. E você sabe que o Shabat você não vai ficar lavando louça, lavando roupa, fazer limpeza, vai fazer e comprar. Não, esse dia é do eterno e eu vou descansar para ficar com shalom, né? Aleluia. Desfrute do descanso do Shabat. Aleluia. Porque esse descanso vai trazer as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Yeshua. E você que me acompanhou até esse momento, que o Eterno abençoe sua vida. E eu quero ministrar sobre você a palavra que eu falei que ia falar para a congregação. Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Sede forte, fortalecemos. Vamos falar todo mundo junto agora? Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá.